mais uma aula de Problematizando com a Matemática. Eu sou a professora Kátia e vou conduzi-los neste momento. Para a nossa aula de hoje, você vai precisar separar aqueles materiais de costume, o caderno ou algumas folhas para anotações, lápis, caneta e borracha. Ao separar o material, já coloquem a data de hoje, se organizem que a gente já vai começar. Um tempinho e eu já volto. Materiais separados, então vamos para a nossa primeira proposta de hoje. Ela foi retirada da 13ª Jornada de Resoluções de Problemas de Matemática da Rede Municipal de Ensino, do ano de 2019. E ela diz assim: André é manobrista em um estacionamento. Num determinado momento, ele perdeu o controle de quantos carros estavam estacionados. Contudo, sabia que havia mais de 110 e menos de 120 carros. Como estavam dispostos em fileiras de 6 carros, ele resolveu contá-los de 6 em 6, percebendo que na última fileira havia somente 2 carros. Quantos carros estavam no estacionamento? Será que eram 112, 116, 114 ou 118 carros? Percebam as informações que a proposta nos trouxe. Tinha mais de 110 carros, porém menos de 120. Então, uma quantidade entre esses dois valores. E que esses carros estavam estacionados de fileiras de 6 em 6, porém, lá na última fileira tinha somente 2 carros. Então, com essas informações, pensem, façam sua estratégia, registre. Lembre-se, não precisa copiar a proposta, basta registrar a sua estratégia. Um tempo e eu já volto.
E aí? Calcular a quantidade de carros que estavam no estacionamento lá do André? Então vamos pensar juntos aqui. O problema nos trouxe que havia mais que 110 carros, porém menos de 120. E lá na última fileira, lembra-se? Os carros estavam estacionados de 6 em 6, fileiras de 6 em 6, e lá na última tinha só 2 carros. Então vamos pensar, se era maior que 110 e menor que 120, a quantidade de carros está entre esse intervalo. Ou seja, pode ser de 111 até 119 carros. Mas qual dessa quantidade é a correta? Lembre-se lá da outra informação, que tinha 6 carros em cada fileira. Ou seja, para mim saber qual desses números pode ser a quantidade de carros, eu tenho que ver qual número que é divisível por 6. E o que é o número divisível por 6? É aquele que é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Quando eu descobrir esse valor, esse número que é divisível por 6, eu já sei que não vai ser essa a minha resposta. Por quê? O resto vai ser zero. Se é um número divisível por 6, quer dizer o quê? Eu vou ter todas as fileiras com 6 carros, mas eu não vou ter 2 carros lá na última fileira. Só que é importante descobrir, porque daí eu já vou ter um parâmetro para saber qual a quantidade de carros. Vai ficar mais fácil. Então vamos pensar. Número divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2. Quando que um número é divisível por 2? Todo número par é divisível por 2. Então vamos pensar. 112 pode ser divisível por 6, 114, 116 ou 118. Só que o que diz ainda para ser divisível por 6? Além de ser divisível por 2, ele tem que ser divisível por 3 ao mesmo tempo. E quando que um número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos resultar por um número divisível por 3. Então vamos ver, tem que ser por 2. Então eu vou olhar somente os números pares. 2 mais 1 mais 1. Eu vou ter 4. 4 não é divisível por 3. Então já sei que 112 não vai ser divisível por 6. 114. 4 mais 1 mais 1 vai dar 6. Opa! 6 é divisível por 3 e por 2. Será que é o 114 que é o divisível por 6? Vamos ver os outros para ter certeza. 116. 6 mais 1 mais 1 dá 8. 8 não é divisível por 3, então não pode ser o 116. E o último par dessa sequência aqui, o 118. 8 mais 1 mais 1 dá 10. 10 também não é divisível por 3. Ou seja, o único número que é divisível por 6 é o 114. E eu já sei o quê? Que não pode ter 114 lá no estacionamento. Por quê? 114, se eu fizer fileiras de 6 até chegar no 114, vai dar resto zero. E eu preciso que a última fileira tenha 2 carros. Então, não vai ser 114. Mas aqui eu já consigo ter uma noção de quantos carros irão sobrar em cada outras quantidades aqui. Então, se aqui é uma divisão exata pelo 6, 114 dividido por 6 vai dar um resto zero, então eu sei que 115 vai dar uma divisão por 6 com resto 1. 116 também vai ser divisível por 6, porém sobrará um resto 2. 117, quando eu divido por 6, vai sobrar um resto 3. 118 divididos por 6, resto 4. E o 119 sobrará resto 5. Se eu fizer ao contrário aqui, olha, o 113 está bem próximo do 114, é o número anterior. Ou seja, se eu dividir o 113 por 6, vai me sobrar um resto 5. Se eu divido o 112 por 6, sobrará um resto 4.
e o 111 sobrará resto 3. Então, dessas possibilidades que o problema nos deu e com as informações que ele nos trouxe, então, número maior que 110, menor que 120 e a última fileira tem que ter 2 carros. Qual desses números que divididos por 6 sobra resto 2? Somente o 116, ou seja, lá no estacionamento do André tinham 116 carros. Tudo bem? Lembre-se, essa é uma das estratégias para se resolver este problema. Tenho várias. Se você fez diferente, não apague. Mostre para o seu professor. Tudo bem? Ok esse primeiro problema? Vamos para o próximo? Observem lá comigo. Também foi retirado da 13ª jornada de matemática do ano de 2019. Bruno, Fernando, Carlos e Arthur brincam juntos com seus brinquedos preferidos. Sabendo que Arthur não usa boné, enquanto Carlos e Bruno usam sempre, leia as dicas e descubra o brinquedo preferido de cada um. Então percebam aqui os brinquedos. Temos um skate, 2 patins e uma bola. E aqui nós temos os meninos falando. Quem será que é o Bruno? E o Fernando? Carlos e Arthur? Eu não sei. Eu vou ter que ler as pistas e descobrir quem é cada menino e qual brinquedo pertence a cada um deles. Este primeiro menino disse assim: hoje eu até troquei uma roda do meu brinquedo. Ó, que pista importante, né? Se ele trocou a roda do brinquedo dele, ele só pode ter patins ou um skate, né? Esse segundo menino disse assim: Bruno e Fernando usam óculos. Opa, tem 2 que usam óculos. Quem será que é o Bruno? Quem será que é o Fernando? Este garoto disse assim: eu e Arthur temos o mesmo brinquedo. Olha, tem o mesmo brinquedo. Nós só temos um brinquedo que se repete. Informação importante. E este último, Carlos tem um bom equilíbrio quando anda no brinquedo dele. Pensem nessas dicas, organizem sua estratégia e descubram qual brinquedo cada menino tem. Eu já volto.
Conseguiram descobrir quem é cada menino e qual brinquedo que é o deles? Então vamos pensar aqui comigo. Para descobrirmos, nós podemos montar um quadro com as informações e relacionar o nome do menino com o seu brinquedo preferido. Então aqui 4 espaços, porque nós temos 4 meninos. Vamos retomar as informações para saber quem é quem. Primeiro, vamos colocar o nome dos meninos, do primeiro, segundo, terceiro e quarto menino. Então vamos ler novamente. Hoje eu até troquei uma roda do meu brinquedo. Não dá para mim saber o nome dele ainda. Não deu nenhuma pista, né? Este segundo disse assim: Bruno e Fernando usam óculos. Aqui já nos dá uma pista importante. Por quê? Esses 2 meninos usam óculos, ou seja, um é Bruno e outro é o Fernando. Mas quem será que é o Bruno e quem será o Fernando? Vamos continuar lendo para descobrir. Olha aqui, o que esse terceiro disse? Eu e Arthur temos o mesmo brinquedo, Arthur. Então vamos pensar, este outro aqui de óculos, ele não pode ser o Arthur. Por quê? Tá falando que quem usa óculos é o Bruno e Fernando. Então, este pode ser o Bruno ou o Fernando e este também pode ser o Bruno ou o Fernando. Ou seja, o Arthur só pode ser o primeiro ou o segundo menino. E olha o que está dizendo essa outra informação do problema. Arthur não usa boné. Olha que interessante. O primeiro menino não usa boné, o segundo usa. Então o que eu acabo de descobrir? Que o Arthur é o primeiro menino. Já temos o nome do primeiro. Vamos continuar lendo para descobrir o nome dos outros meninos. Carlos tem um bom equilíbrio quando anda no brinquedo dele. Olha que informação importante também. Carlos. Quem será que é Carlos? Ele não é, porque ele usa óculos, então ele é Bruno ou Fernando. Aqui é a mesma coisa. Então só sobrou o segundo menino para ser o Carlos. Então descobrimos quem é o Carlos e o Arthur. Agora falta descobrir quem aqui é o Fernando e quem é o Bruno. Vamos ler a pista aqui. Carlos e Bruno usam sempre, ou seja, Carlos e Bruno sempre estão de boné. Carlos e Bruno. Bruno e Fernando usam óculos. Se o Bruno sempre está de boné, ou seja, este menino de óculos aqui, o terceiro que não usa boné, ele é o Fernando e o último menino é o Bruno. Perceberam que pelas dicas nós conseguimos organizar o nome dos meninos? Arthur, Carlos, Fernando e Bruno. Agora vamos organizar os brinquedos. A primeira informação mais simples aqui, que já é meio direta para nós, né? Eu e Arthur, ou seja, o Fernando e o Arthur têm o mesmo brinquedo. Qual brinquedo que se repete? O patins. Tenho 2 patins. Então, ou seja, o Arthur e o Fernando têm patins. Essa outra dica. Carlos tem um bom equilíbrio quando anda no brinquedo dele. Para mim ter equilíbrio quando anda no brinquedo, só pode ser o skate. E a bola sobrou para o Bruno. Com as pistas, nós conseguimos identificar o nome de cada menino e o brinquedo que cada um deles tem. Arthur tem patins, o Carlos tem skate, o Fernando tem patins e o Bruno tem a bola. Tranquilo, né? Viram? Tudo bem? Vamos para a próxima. Proposta 3. Também da 13ª jornada de matemática. Sofia lançou 3 flechas em um alvo e conseguiu fazer 6 pontos. Na segunda rodada, lançou 3 flechas e conseguiu fazer 8 pontos. Percebam aqui, lá na primeira rodada, Sofia lançou as 3 flechas. Vejam que caiu as 3 flechas nessa região maior aqui, né? E ela fez 6 pontos. Na segunda rodada, ela também jogou 3 flechas,
Só que duas caíram na região maior e uma nessa região menor. E ela fez 8 pontos. Olha a pergunta do problema. Quantos pontos ela fez na terceira rodada? Olha aqui a terceira rodada da Sofia. Ela também lançou 3 flechas. Porém, nesta rodada, as 3 flechas caíram nessa região menor. Qual foi a pontuação de Sofia? Será que ela fez 8, 10, 12 ou 14 pontos? Pensem, registrem e eu já volto. E aí, estudantes? Quantos pontos que a Sofia fez na terceira rodada? Então vamos pensar aqui, na primeira rodada. Acompanhe aqui comigo. Na primeira rodada. O que aconteceu na primeira rodada? A Sofia lançou 3 flechas e as 3 caíram naquela região maior, onde ela fez 6 pontos. Então vamos pensar assim, ela jogou 3 flechas e obteve 6 pontos, ok? Então vamos pensar, se ela jogou as 3 flechas na mesma região, as 3 estão lá dentro do mesmo espaço, e ela fez 6 pontos, qual que é a pontuação que vale essa região? As flechas têm que ter o mesmo valor nesse caso, né? Então, qual número que somado 3 vezes resulta em 6? Só pode ser o 2, não é? Porque olham aqui, 2 mais 2 mais 2, eu tenho 6. O que eu concluo com isso? Que quando as flechas caem nessa região maior, aqui a mais escura, vale 2 pontos para cada flecha que cai naquela região. Tudo bem? Lá na segunda rodada, vamos pensar agora na segunda rodada. O que aconteceu? Sofia também lançou 3 flechas.
Então, ela lançou 3 flechas e resultou em quantos pontos? Em 8 pontos. Só que o que aconteceu com essas flechas na segunda rodada? 2 delas, olhem aqui, caiu naquela região mais escura, né? Região maior. Quantos pontos vale quando a flecha cai nessa região? Nós já descobrimos que vale 2 pontos. Então, eu sei que 2 flechas fizeram 2 pontos. E a outra flecha caiu naquela região menor, né? O cinza mais claro. Qual que é a pontuação dessa flecha que, adicionado com as outras 2, resulta em 8? Então, vamos pensar. 2 mais 2, eu tenho 4. 4 mais quanto que resulta em 8? Só pode ser 4. Será que é verdade? 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. Resultou em 8. O que nós concluímos com isso? Que quando a flecha cai nessa área maior aqui, na cinza mais escura, ganha 2 pontos. Quando a flecha cai nessa área menor aqui, no cinza mais claro, ela ganha 4 pontos. Então, podemos calcular a terceira rodada, a pontuação dela? Agora podemos, né? Então, vamos para a terceira rodada. O que diz lá na terceira rodada? Sofia também lançou 3 flechas, só que não se sabe a pontuação que ela fez. Então, vamos ver onde que caiu essas 3 flechas lá na terceira rodada. As 3 caíram no cinza mais claro. O cinza mais claro, que é a região menor, nós descobrimos que vale 4 pontos cada flecha que cairá. Como as 3 flechas caíram nessa região, eu sei que a pontuação da Sofia será 4 mais 4 mais 4. 1, 2, 3 flechas. 4 mais 4, 8. 8 mais 4 é igual a 12. Ou seja, Sofia conquistou 12 pontos com a terceira rodada. Tranquilo? Tudo bem até aqui? Então, vamos para a proposta 4. Também da 13ª jornada de matemática. Mário gosta de fazer charadas matemáticas. Ele inventou uma regra, usando uma lógica, na qual cada número se relaciona com o outro. Observe. Então, olha a charada que o Mário fez. O 3 está relacionado com o 7, o 5 com o 11, o 7 com o 15, o 9 com o 19 e o 15, eu não sei. Vejam a pergunta. Qual o número que se relaciona com o 15, seguindo a mesma regra que Mário inventou? Será que é o 21, 23, 27 ou 31? Percebam, há uma regra nessa primeira coluna e também há uma regra nessa segunda coluna para os números se relacionarem. Descubra essa regra e me digam qual número que está relacionado com 15. Eu já volto.
E aí, qual o número que se relaciona com 15? Então vamos acompanhar aqui comigo. Quando é o 3, está relacionado com o 7, o 5 com o 11, o 7 com o 15, o 9 com o 19. Eu quero descobrir um número que está relacionado com 15. Lembra que eu falei para vocês que há um segredo nessa primeira coluna, do mesmo modo que há um segredo nessa segunda coluna também. Percebam, qual segredo será que está aqui dessa primeira coluna? 3, 5, 7, 9. O que eu recordo? Isso mesmo, me recordo os números ímpares. Então, nessa primeira coluna, eu sei que estão os números ímpares, né? Já descobri uma informação importante. E lá na segunda coluna, o que será? Tá os números ímpares também, né? Só que vamos perceber. 7 para o 11. O que aconteceu do 7 para chegar no 11? Eu tive uma adição de 4 números. Ok. E do 11 para o 15? Também uma adição de 4. E do 15 para o 19, uma adição do 4. Tudo bem até aqui? Então, eu sei que a primeira coluna são os números ímpares e a segunda coluna está aumentando de 4 em 4. Professora, mas não teria que ter o número 1 por ser ímpar? Teria, mas ali o Mário não demonstrou o número 1, ele está escondidinho. Então eu posso colocar aqui o 1 também, porque ele é ímpar. Se é 1, ele vai estar relacionado com qual número? Se está aumentando de 4 em 4, eu vou fazer 7 menos 4 para saber com qual número que 1 está relacionado. 7 menos 4, 3. Por quê? Do 3 para o 7, 3 mais 4, 7. Percebam que o Mário foi bem esperto ao fazer sua charada. Do 9, ele já foi para o número 15. Só que, dos ímpares, para mim chegar até o 15, não vai do 9 para o 15. Tem alguns que ele escondeu, né? Então, olha, 9. Qual que é o próximo ímpar? O 11. E qual que é o próximo ímpar depois do 11? Isso mesmo, o 13. Depois do 13 que vem o 15, que é o que eu quero descobrir. Então, o Mário, ele escondeu o 11 e o 13 também. Só que nós temos que prestar atenção à sequência que é dada. Se são os números ímpares, o 11 e o 13 também são ímpar. Então, vamos pensar aqui. O 11, o 13 estão relacionados com quem? Para eu descobrir com quem o 15 está relacionado. Então, se está a segunda coluna sempre de 4 em 4, 19 mais 4 vai ser quanto? 23. 23 mais 4 para me descobrir com quem o 13 está relacionado. 27. E o 15, que é o que a gente está querendo descobrir, vai estar relacionado com quem? 27 mais 4, 31. Ou seja, então o número que o 15 está relacionado é o 31. Tudo bem? Vamos para a próxima?
Qual é o algarismo das unidades simples na potência 6 elevado a 10? Olhem bem essa pergunta. Qual é o algarismo das unidades simples quando eu calculo a potência de 6 elevado a 10? Será que é o 0, 1, 4 ou 6? Pensem e eu já volto. E aí, qual que é o algarismo das unidades simples quando eu calculo a potência 6 elevado a 10? Vamos recordar um pouquinho a potência? A potência, este número que fica por primeiro, ele é chamado de base. E esse número que está elevado é chamado de expoente. E o que diz o cálculo da potência? Que eu tenho que repetir a minha base a quantidade de vezes que for o meu expoente. Ou seja, aqui eu tenho que repetir minha base, que é o número 6, 10 vezes. Por quê? Porque ele está com o expoente número 10. Então, o que seria isso? É fazer 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, 10 vezes. Nossa, professora, nós vamos ter que calcular tudo isso aqui para achar a resposta do problema? Vamos? Será? Percebo que o problema disse o quê? Que ele quer o algarismo das unidades simples. Então, não é necessário fazer todo o cálculo dessa potência, porque imagine fazer 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, 10 vezes, vai dar um número meio grande, né? Então, mas vamos pensar aqui comigo. Quando eu multiplico os dois primeiros aqui, 6 vezes 6. Então, eu só pego e faço aqui. 6 vezes 6, se eu faço a minha multiplicação, né? 6 vezes 6,
36. Qual que é a pergunta do problema? Qual algarismo está nas unidades simples? Se eu pegar o resultado aqui, qual que é o algarismo que está na unidade? O 3 ou o 6? O 6, né? O 3 é dezena e o 6 é unidade. Então, eu sei que aqui é o 6. Ah, professora, então é fácil. A resposta é a letra D, 6. Será? Vamos fazer mais um para ver se é essa mesma resposta? Eu já multipliquei o 6 vezes 6. O resultado que deu 36, eu vou multiplicar pelo 6 novamente, ó. Vamos fazer aqui. 36 vezes 6. Vou fazer essa multiplicação. 6 vezes 6, 36. 6 unidades e 3 dezenas. 6 vezes 3, 18. Com mais as 3 dezenas, fica 21. Ou seja, 216. Percebam, qual que é o algarismo que está nas unidades simples? O 6 novamente. Unidade simples, dezena, centena. Vamos testar mais um para ter certeza? Eu já multipliquei os 3 primeiros 6. Agora eu vou multiplicar o quarto. Então, é o resultado 216 vezes o 6. Vou fazer a multiplicação novamente. 6 vezes 6, 36. 6 unidades, 3 dezenas. 6 vezes 1, 6. Com as 3 dezenas, 9. Agora centena. 6 vezes 2, 12. Olhem, percebam. Qual que é o algarismo que está nas unidades? O 6 também. Então vejam, não importa até qual multiplicação que eu for aqui. Pode ser até a 10ª potência ou mais potências. Sempre que eu for multiplicando, na unidade simples, sempre estará o algarismo 6. Ou seja, o algarismo que se encontra nessa potência será o algarismo 6. Tudo bem? Espero que vocês tenham aproveitado e gostado da aula de hoje. Eu encontro vocês num próximo momento. Tchau, pessoal!